Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Nós vamos para a parte 5, a Escola dos Nossos Sonhos. Quanto melhor for a qualidade de educação, menos importante será o papel da psiquiatria no terceiro milênio. O projeto Escola da Vida, os papéis da memória expostos aqui sinteticamente, bem como os hábitos dos educadores brilhantes e fascinantes, produzirão 10 ferramentas ou técnicas psicopedagógicas que podem ser aplicadas pelos pais e principalmente pelos professores. Muitos educadores no mundo todo dizem que não há nada de novo na educação. Creio que aqui será apresentado algo novo e impactante. Essas técnicas contribuem para mudarmos para sempre a educação. Elas constituem o projeto Escola da Vida e podem gerar a educação dos nossos sonhos. Podem promover o sonho do construtivismo de Piaget, da arte de pensar de Vygotsky, das inteligências múltiplas de Gardner, da inteligência emocional de Goleman. As técnicas não envolverão mudanças no ambiente físico e no material didático adotado, mas no ambiente social e psíquico dos alunos e dos professores? Sim, a aplicação dessas técnicas na escola depende do material humano, do treinamento dos professores e da mudança da cultura educacional. Elas objetivam a educação da emoção, a educação da autoestima, o desenvolvimento da solidariedade, da tolerância, da segurança, do raciocínio esquemático, da capacidade de gerenciar os pensamentos nos focos de tensão. Coloquei som aqui, esqueci de tirar, desculpa. Então, elas objetivam a educação da emoção, a educação da autoestima, o desenvolvimento da solidariedade, da tolerância, da segurança, do raciocínio esquemático, da capacidade de gerenciar os pensamentos nos focos de tensão, da habilidade de trabalhar perdas e frustrações. Enfim, formar pensadores. Eu trocaria tudo isso daqui, não desprezando o Augusto Cury, que eu sou apaixonada por ele, apesar de algumas vezes a gente se discordar aqui entre a prática e a teoria, de uma área psiquiátrica e uma área educacional. Ele é maravilhoso para ajudar, dar norte para a gente, encontrar saídas e tal. Mas eu resumiria tudo isso daqui que ele falou dizendo o seguinte: se a gente trabalhar com valores em sala de aula, princípios e valores, ética, nós já estaríamos trabalhando com tudo isso daqui. Dentro do construtivismo, as pessoas estavam acreditando que era da seguinte forma, quando a Emília Ferreiro trouxe aí a novidade, né? Sai do babebibobu, daquele tradicional de copiar 1000 vezes a palavra com ortografia errada, copia com ortografia correta, vai na cartilha, espera, depois do B vem o C, o D e assim por diante. Nós ficamos refém do tradicional por muitos anos. Eu falo refém porque eu mesma, Patrícia. Até chegar na letra P do meu nome, a gente tinha que esperar chegar na lição da pata. Eu, numa ansiedade danada, a professora falava, não, pode virar a página do livro. A gente não virava, a gente obedecia. Não era que nessa geração hoje que você fala não pode, é a mesma coisa dizer vai. Falava que não podia, não podia. A mãe também não deixava, então a gente só abria o livro onde o professor mandava. Quando chegou a minha vez de abrir a página no P, que era do meu nome, era uma pata. E eu, que morava num bairro, não sabia o que era uma pata. Ou seja, não tinha nada a ver a figura que estava lá com o meu nome. Para algumas pessoas fazia sentido, né? Tinha lá bala, para quem era Beatriz, que é que criança que não gosta de bala. Mas quando chegou na minha vez, uma pata. Eu falei, tá, e aí? O que eu vou fazer com uma pata? Não fazia sentido para mim aquilo. Tá, beleza. Quando eu fui me formar, eu falei essa história do babebibobu, chale, casa, tinha um foca. Como é que você vai ensinar uma foca para uma criança? Totalmente fora, né? A pata depois a gente ainda encontra, mas a foca, coitado dos Flávio da vida, Felipe, né? Fernanda. Enfim, o construtivismo, não desmerecendo, porque até onde ele foi feito e bem feito deu resultado, porém, professores que vieram depois
não utilizavam o tradicional, né? O construtivismo não, o tradicional que eu estava falando. Ele foi utilizado de uma forma mecânica pelos novos professores, os que vieram depois dos nossos. Começaram a utilizar aquilo como repetição. Quem conseguir repetir as palavras, conseguir escrever tudo correto, passava de ano. Quem não ficava retido. Houve uma massa enorme de alunos reprovados. Veio a Emília Ferreiro, lá da Argentina, se eu não me engano, né? E trouxe a revolução, através de escritores, de estudos, mas não de prática da sala de aula. Pelo que eu saiba, não foi feito nada em sala de aula para determinar um construtivismo. Foi feito em base de teorias. O aluno vai dizer o que ele quer estudar. O aluno tem que sentir prazer no que está vendo. Tem que fazer parte da vida dele. Só que foi jogado para a gente da seguinte forma: se escrever abacaxi, A-A-I, é abacaxi e não se fala mais nisso. O aluno já está escrevendo, olha que maravilha. Porque é o jeito dele escrever. Hoje uma professora estava me questionando, Patrícia, vem pessoas de outra regionalidade, outro país, tem a fala deles, a escrita deles, como que eu, professora, vou falar que está errado? O cara veio de outro lugar, mas ele fala e escreve daquele jeito, em outro lugar, só que agora é aqui. Como é que eu avalio esse cara? Eu não posso deixar na vontade dele. Na vontade dele eu nunca vou saber se está certo ou está errado. Eu não sou professora de castelhano, né, de outras línguas, espanhol e tal. É complicado você deixar na mão do aluno a determinação da educação que está sendo dada e recebida. Até porque o aluno não tem maturidade nenhuma. Então, o que ele escrever lá, se você não souber se é ou não, você coloca como certo e para agradar ele e construir a autoestima dele. Tá errado. Muitas vezes eu falava para meus alunos, ó, você tá indo muito bem, aí você tá lá caminhando, mas tá errado aí do jeito que tá escrito aqui. Para chegar no abacaxi ainda tá faltando letra. Então eu não vou te dar nota boa por causa disso aqui não, você vai ter que lutar para chegar no abacaxi, entendeu? Vai estudar mais. Agora, cansei de ver professor dando inclusive prêmio. O aluno do mês. Aqueles alunos que saíram do silábico sem valor para o silábico com valor. Já era o aluno do mês. Calma, né, gente? Toda calma nessa hora. Então, o construtivismo foi jogado para a gente assim: sai do tradicional babebe bobu e entra naquilo que o aluno quer, como ele quer. O professor ficou sem saber o que fazer. E ai daquele professor que reprovar, porque se ele escreveu aí, ele já está ótimo, já está um passo para se alfabetizar, porque afinal de contas criaram ciclos, aprovação automática. Então, para que você vai reprovar um aluno? Você está doido? Reprová-lo. Ele tem 9 anos, o ensino fundamental 1 e 2 para ele aprender a ler e escrever. Olha que maravilha. Por isso que no tempo do meu pai, pelo menos, eles já sabiam equação na terceira série, lá do primário, antigo primário. E hoje, na minha época, eu saí na 8ª série com a equação. E hoje a molecada sai da faculdade sem saber ler e escrever direito. Nem equação, esquece equação. O que nós estamos fazendo na educação? Deixando ela acabar. Porque a gente foi deixando na mão de teóricos. Desculpa, nós precisamos um pouco de teoria? Sim, Patrícia, nós precisamos de teoria. Mas o que manda numa sala de aula é a prática. Não adianta, eu posso ter a teoria do mundo inteiro na mão. Se na hora do vamos ver eu não souber como resolver aquela situação de fato, vias de fato, de nada me adianta a teoria. Então, essa teoria que o Augusto Cury vai apresentar aqui, nada mais é do que trabalhar com valores, fazer projetos com valores, desenvolver no aluno a questão das palavrinhas mágicas que os professores de ensino infantil e Fundamental 1 entendem muito bem. Por que essas palavrinhas mágicas não chegam no Fundamental 2, no ensino médio? Por que não chegam na faculdade? Eu tomei um choque no meu primeiro dia de aula na faculdade. 100 alunos numa sala de aula. Mais ou menos 100 alunos numa sala de aula. Você sai de uma sala de aula lá no magistério com 30, que foi para 15 no último ano, né?
E depois você entra numa faculdade com 100 alunos numa sala de aula, você arregala o olho e fala, meu Deus, onde eu vim parar? Desses 100 alunos, se 10 ficaram na sala até o final do dia, do primeiro dia de aula, ficaram até o final da aula 10, foram muitos. Porque a maioria foi vazando, foi saindo. E eles saíam sem pedir licença, entrava sem pedir licença, pegava material e saía, entrava, ia lá fora, fumava um cigarro, voltava. Eu via o comportamento desse pessoal de faculdade e eu falava, meu Deus do céu, esses aí são os futuros professores de História e Geografia. Eu estava fazendo faculdade com uma turma que ia se formar depois de 3, 4 anos para História e Geografia. Iam ser professores também. Então, cadê as palavrinhas mágicas que deveriam se estender até a faculdade? O respeito, a reciprocidade, a empatia, a amizade, colaboração, compreensão. Se colocar no lugar do outro de verdade. Acaba. Quando chega na faculdade, eu sou adulto. Eu sei o que eu estou fazendo. O cara nem assiste aula. Depois, no final das contas, ele assina a lista dele, vai embora e volta para pegar o certificado, gente. Então, tá faltando para os professores uma formação séria. Não é só uma questão de trabalhar os valores em sala de aula. Resumindo isso que ele falou aqui no finalzinho, uma educação baseada na emoção, na autoestima, solidariedade, tolerância, capacidade de gerenciar pensamentos, focos de discussão. O que é isso? É valores, é você trabalhar os valores. Como é que você vai usar? Que ferramenta que você vai usar isso? Você precisa ter dinheiro para isso? Não. Você precisa ter atitude, o professor precisa ser o exemplo. Quantas professoras eu vi na sala de aula saindo durante a aula e indo com o teu carrinho, até na época não tinha iFood aqui, com o teu carrinho até o Habib's, que era lá perto do centro de Itaquá, buscar esfirra durante o horário de aula, para comer no horário de aula, enquanto os alunos ficavam sozinhos na sala de aula. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi professor sair no seu horário de aula para poder ir namorar, para poder ir para casa de namorado? Quantos professores no horário de aula cabulam a aula? Não é o aluno que cabula. Ele vai para trás da escola para ficar fumando. Eu cheguei aí atrás de professor até não querer mais, que ficava fumando no horário de aula. Então, enquanto o professor não tiver uma ética, não tiver uma conduta reta, seus alunos também não vão ter. Então é por isso que a escola hoje está do jeito que está também. A família largou de mão. A família não está acompanhando os alunos como deveria. Mas, além disso, o professor também está abrindo mão. Estão vindo aí nas últimas formações, professores sem ética nenhuma. Então, eles também não conseguem implantar uma ética na sala de aula. E essa falta de ética, essa falta dos valores, dos princípios dentro de um ambiente escolar é que está degradando a educação de vez. O sistema não quer que você forme alunos. O que ele quer é que quanto mais a população seja manipulada pelo bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa não sei o que lá, melhor. Quanto mais carente de educação, de conhecimento, melhor. Isso não é novidade para ninguém, não é esse governo, sempre foram todos eles. O governo quer manipular o povo. E o povo se deixa manipular. Qualquer pinga que pagar para um pai de aluno meu, ele votava num prefeito que estava aí. Sempre foi assim. Vereador, a mesma coisa. Vai nos mercados por aqui no bairro e sai pagando cesta básica para as famílias, para poder depois se eleger. O povo se deixa comprar, é vendido. Então, nesse conceito todo, o que sobra? Ou o professor faz a diferença na sala de aula, ou o sistema. Os pais. Direção, às vezes, é cargo comissionado, não tá nem aí. Porque se colocar muito a cara a tapa, perde o emprego dele. Então, cabe quem? Os professores, que são efetivos, trabalharem, sim, as crianças. Eu sempre foquei nos meus alunos. Eu não focava em mais nada. Eu não via mais nada. Tanto é que eu falava, não mexa comigo, deixa eu trabalhar. Se der certo, se der errado, eu assumo. Deixa que eu faço minha parte. Eu fechava a porta da minha sala e dava minha aula. Isso quando eu não pegava meus alunos e tirava da sala de aula e ia para outros lugares. Porque às vezes
A sala de aula sufoca o professor. Eu fui ensinar poesia no meio da rua. Eu levei minhas crianças para o meio da rua para ensinar poesia. Eu não conseguia ensinar poesia dentro da sala de aula. Não dava. Eu ensinei um projeto que eu fiz com as crianças, era destruindo e reconstruindo. Na hora de destruir, eu peguei aqueles cadernos de brochura que a prefeitura manda, pequenininho, bem ralinho, né? Só para dizer que deu material. Eu peguei um caderno daquele de brochura e eu mandei os alunos detonarem o caderno. Toda aula a gente colocava alguma coisa naquele caderno para destruir o caderno. Então eu utilizei o caderno como instrumento para poder mostrar o que era destruir. Então era borra de café, chiclete, lambia, eu dava pirulito daqueles que deixava a língua azul, falava, pode passar a língua no caderno, vocês não gostam de ficar babando no caderno, não gostam de rasgar o caderno, então agora é a hora, vamos destruir esse caderno. Então cada aula eu dava um tipo de atividade que era para continuar destruindo aquele caderno. E durante a destruição do caderno eu fui chamando pessoas para fazer palestra, falando de destruição da natureza, destruição do corpo humano, destruição dos bairros, destruição do país, e assim foi. Todos os palestrantes que vinham falavam sobre destruição de alguma coisa, enquanto a gente destruía o caderno. Quando terminou a destruição do caderno, eu falei, agora nós vamos pegar um outro caderno. Tinha outro que a prefeitura tinha mandado, fininho também. Falei, agora a gente vai reconstruir. Lembro que lá vocês fizeram tudo o que fizeram com o caderno agora não serve para nada, aquele caderno é lixo. Assim fica o meio ambiente, assim fica nosso corpo, conforme a gente vai destruindo, tem uma hora que não serve para mais nada. É o que eu queria provar com aquele caderno. Depois eu peguei um outro caderno e falei, agora nós vamos reconstruir. Então, tudo que a gente destruiu lá atrás e tudo que foi falado nas palestras e em termos de destruição, eu trouxe pessoas para falar sobre reconstrução. Pessoas que transformavam coisas que são largadas, que são abandonadas, e transformava em coisas boas. Então, pessoas que tinham um abrigo de idosos, pessoas que tinham um abrigo de crianças, que foram abandonadas, jogadas fora e que elas reformularam, transformaram a vida dessas pessoas. Trazia um escultor que pegava lixo, né, de metal e transformava o metal em escultura. E comecei a trabalhar a reconstrução. Tudo que vinham fazer de palestra sobre reconstrução, a gente reconstruía o caderno também. O caderno novo era para cuidar. Tínhamos que jogar o talquinho no caderno, colocava figurinha, fazia poesia, desenhava no caderno. E no final desse projeto a gente conseguiu, na sala de aula, reconstruir vidas. Mostrar para aquele aluno que era apático que era possível ele trabalhar, que era possível ele desenvolver alguma habilidade. Que nem aqui o Augusto Cury cita, as inteligências múltiplas. Tem criança que aprende ouvindo. Se você não falar, ela não vai aprender. Tem criança que aprende vendo. Se você não mostrar, ela não vai aprender. Tem criança que aprende escrevendo, anotando. Ela vai precisar de ler, de tocar num livro, de tocar em textos para aprender. Tem criança que precisa dançar para aprender. Tem criança que precisa cantar para aprender. Isso é inteligência múltipla. E eu trabalhei com as inteligências múltiplas o tempo todo, trazendo gente diferente para cada tipo de inteligência que poderia ser trabalhado naquele assunto, naquele projeto. E no final foi um dos projetos assim mais lindo que eu já fiz, com um resultado quase 100% de crianças transformadas que aprenderam, apesar das suas dificuldades, a ler, a escrever, se respeitavam demais, ninguém podia mexer com ninguém, eram como se fossem todos irmãos. A sala de aula era limpa, brilhava. Os próprios faxineiros da escola falavam, Patrícia, como a gente gosta de limpar a sua sala, porque a gente não precisa limpar. Ela é limpa, a molecada cuida da sua sala. Então, assim, a partir do momento que você trabalha valores, a história é outra, gente. Então, o Augusto Cury, ele me abriu os olhos, sim. Porque quando eu estudei Augusto Cury, eu estava me formando. Eu estava fazendo pedagogia. Eu já tinha feito magistério, e aí eu estava fazendo pedagogia. Já tinha feito estudos sociais, e aí eu estava fazendo pedagogia quando eu fui ler Augusto Cury. Eu já era professora, mas de início de carreira, né? Não lembro que ano que foi, agora não vou lembrar.
mas ele me ajudou muito nessa construção da escola, a escola dos nossos sonhos. Essa parte, o Augusto Cury tem 60% da Patrícia, do que a Patrícia foi enquanto professora. 60%, porque sempre fica aquela do Isamitiba, que é a professora rigorosa, a professora que chama atenção, a professora que dá limite, a professora que exige o respeito na sala de aula. Então, o Isamitiba, ele é fantástico. Como alguém, quem tem dificuldade para manter uma sala em ordem, tem que ler, tem que estudar Isamitiba. Acabou, não tem outro autor que possa nos ajudar tanto quanto o Isamitiba. Quem ama educa é uma cartilha que todo professor, pai e mãe deve ler. Mas o projeto da Escola da Vida, como Augusto Cury colocou aqui, eu conheço bem. Mas dá para resumir todas essas palavras bonitas, porque eu falo que ele dá uma florida bacana, né, nas palavras dele. Mas dá para resumir tudo isso daqui na questão. Professor, trabalhe princípios, trabalhe valores, ética na sua sala de aula. E seja exemplo, né? Porque se não for exemplo, de nada vai adiantar.